A queda do Muro de Berlim foi, entre outras coisas, o fim de uma era, o fim da era comunista. Época marcada pela matança, pela fome e também por muitas conquistas. Quais foram os méritos dessa época? Hoje nós vamos discutir como a União Soviética revolucionou o modo de fazer publicidade e propaganda. Para entendermos tal evento, precisaremos voltar ao frio inverno de 1917. Surgira nesse inverno uma luta ideológica conhecida como Guerra Civil Russa. Existiam dois exércitos brigando nessa luta, o Exército Vermelho, comandado pelos bolcheviques, e o Exército Branco, comandado pelo Tsar e liberais. Sabemos pela história que os vencedores foram os bolcheviques, ou seja, o Exército Vermelho. Apesar dos enforcamentos e guerras constantes entre os dois exércitos, o que fez os bolcheviques ganharem a guerra foi algo que estava muito distante dos campos: a propaganda. Depois de vencerem a guerra, os bolcheviques colocaram um Estado máximo. Apesar de propor uma ditadura estatal, esse governo tinha como principal apoio o populismo. O pensamento paradoxal de uma sociedade pode ser explicado a partir da propaganda. Aqui temos uma propaganda comunista do Exército Vermelho. Essa propaganda foi feita em 1918. Veja que essa propaganda é repleta de civis e eles estão construindo uma bela cidade. Veja que essa cidade está sendo construída principalmente por pessoas que estão de vermelho e tem um símbolo central perto ao sol, que é o símbolo comunista, uma foice e um martelo. Além do uso constante do vermelho, que pode não só simbolizar o comunismo, mas sim, na Rússia, a era do Renascimento. O vermelho na Rússia significa ressurreição, ou seja, uma ressurreição de algo pior para algo melhor. Essa propaganda do Exército Branco mostra um cavaleiro branco, simbolizando o próprio exército, e um dragão vermelho, simbolizando o comunismo. Perceba que o cavaleiro está trazendo a paz, está trazendo a luz, enquanto o dragão está com medo. Ou seja, isso dá margem para a interpretação de que o Exército Branco pode vencer o Exército Vermelho. O detalhe principal aqui nessa propaganda é o castelo. Perceba que a luz está sempre perto do castelo, longe dos civis, ou seja, tudo que está atrás do castelo pode ser considerado algo ruim. O ponto que eu quero chegar é: os bolcheviques revolucionaram no modo de fazer a propaganda, principalmente porque a propaganda mudou o rumo. Antes a propaganda era feita para os próprios grupos políticos, e agora a propaganda se torna feita para o receptor. O receptor antigamente tinha um papel passivo na conversa, ele apenas ouvia, e a partir do começo do século XX o receptor ganha uma nova função. Uma função ativa de influenciar tudo o que ele vê. Para notar a verdadeira função do receptor, uma matéria surgiu, essa matéria chamada de semiótica da cultura. Os americanos rapidamente perceberam a eficiência dessa propaganda e também adotaram símbolos muito parecidos com os russos. Portanto, se você ligar o YouTube e ver uma propaganda, provavelmente ela foi baseada em um conceito que surgiu durante guerras e da antiga União Soviética.